Fala turma, beleza? Como é que vocês estão? Então, meu nome é Davi, tenho 24 anos, estudo Medicina na Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E hoje eu vim para falar para vocês sobre 5 coisas que você precisa saber antes de tentar um estágio em Portugal. A primeira coisa que eu acho que é fundamental quando você pensa em fazer um estágio internacional é entender a sua condição e qual universidade você quer ir. Na minha faculdade, a gente tem um período que pode fazer no 6º ano, no último período, a gente pode fazer estágios opcionais, então a gente tem um tempo para fazer estágio opcional. Frente a isso, eu fui pesquisar uma faculdade em Portugal que me interessasse. Na minha pesquisa, eu decidi pela Universidade de Coimbra, porque eu já tinha veteranos que tinham ido, eu gostei de que a cidade não era tão grande, então eu nunca tinha ido para a Europa, eu achei que podia ser um pouco assustador, e eu já tinha algumas ideias de dicas de onde ficar, do que fazer. Coimbra é um centro médico muito especializado, eu achei que podia ser uma experiência muito legal. Quando você escolher a sua universidade e pesquisar sobre ela, você vai pro ponto número 2, que é escolher uma área de atuação e criar um canal de comunicação com a universidade que você escolheu. Quando eu fiz isso, eu decidi qual área eu quero fazer estágio. Quero fazer estágio em pediatria, ginecologia, quero fazer estágio em UTI, cirurgia. Várias pessoas na minha faculdade já tinham feito estágio em outras áreas. Então eu tinha que escolher uma. E dentro dessa área eu tinha que entrar em contato com a universidade para eles me comunicarem qual era o melhor período, qual era a melhor disponibilidade para eu fazer esse estágio. Eu escolhi para fazer pediatria, porque eu sei que Coimbra tem um hospital pediátrico enorme e é uma referência nacional em Portugal. E quando eu fiz isso, eu mandei e-mail para eles. Geralmente o canal de comunicação melhor é o e-mail, eles respondem muito rápido. Quando você cria o canal de comunicação, a própria universidade vai dizer como é que funciona para você se candidatar à universidade dela. Na Universidade de Coimbra é através do site, é tudo automatizado, tem vários PDFs no próprio site ensinando como fazer, o que você tem que pôr em cada documento. Não é difícil, você se candidata e espera um tempo, eles respondem. São documentos muito simples, geralmente é uma carta de apresentação, uns papéis que você preenche e é tudo muito simples, tudo muito automatizado, tudo pelo site você resolve. Dependendo do estágio, tem ou não dificuldades. Por exemplo, dentro da pediatria, eu só poderia começar junto com uma turma que estivesse começando, uma turma do 6º ano da Universidade de Coimbra. Já tem outros colegas que fizeram ginecologia, que eles são tutorados por um tutor, então eles podiam começar em qualquer época. Tem gente que fez na UTI, que tinha que fazer junto com uma turma também específica. Então depende muito de qual estágio você que vai fazer e só a universidade para te falar como é que funciona. Quando você entra em contato também, você vê que a língua ela não é tão simples quanto você imagina, mas ela não é um impeditivo completo. Então isso é importante também para você ter noção disso. Você vai pro ponto 3, que é uma preocupação de todo mundo que vai fazer um estágio internacional. Mas onde eu vou morar? A moradia, no meu caso, na Universidade de Coimbra, a Universidade de Coimbra tem uma moradia estudantil. E lá, quando você faz o cadastro lá no site, você já escolhe onde você quer, se você quer ou não a moradia estudantil. Durante a minha inscrição, eu já tinha solicitado a moradia estudantil e demorou mais tempo do que eles disseram do que a carta de aceite, que logo assim, passa um mês, eles mandam a carta de aceite. Já a moradia estudantil demorou um pouco mais, mas aí eles mandaram também, eles disseram, mais perto de eu ir, eles disseram que aceitaria, me ofereceram um quarto duplo. Foi muito mais tranquilo pra mim, porque eu já sabia que eu tinha um lugar pra ficar e tal. Mas eu vou contar a experiência de outros amigos meus que eu conheci lá, que fizeram diferente. Alguns pegaram um Airbnb, tem uma amiga que foi com o namorado, ficou no Airbnb lá. Como Coimbra é uma cidade universitária, tem muito lugar pra morar. Conheci outra pessoa também que ficou em hostel nos primeiros dias, assim, e arrumou um lugar pra ficar, depois foi embora. Conheci gente que também foi o meu caso, ficou em Couchsurfing 2 dias e depois não foi pro alojamento ou pro lugar que encontrou. A cidade, ela é pequena, Coimbra é pequena. As cidades de Portugal geralmente não são assustadoras. Porque Portugal é um país pequeno, Portugal é menor que Pernambuco. E Portugal tem 11 milhões de pessoas, que é o tamanho de São Paulo capital. Então é um país não tão assustador quanto eu imaginava, quanto você pode estar imaginando. Aí vai o ponto 4, que era uma apreensão minha, que eu acho interessante discutir isso aqui. A receptividade. Isso é uma coisa muito positiva no meu estágio, diferente dos meus outros estágios optativos que eu fui fazendo depois que eu voltei de Portugal. Eles são muito organizados. Quando você chega, eles têm um sistema eles têm uma aula ensinando como é que funciona a universidade, eles te dão um cartãozinho que funciona para você
comer num restaurante universitário, você carrega, tem como você lavar sua roupa na moradia estudantil com o mesmo cartão. É um sistema todo uniforme, assim, pra você se fazer tudo com muita facilidade. Eles respondem e-mail muito fácil, eles têm sedes muito acessíveis, então foi muito legal. Lá, a receptividade quando eu cheguei lá foi maravilhosa, porque os portugueses, eu conheci portugueses muito simpáticos, o pessoal que estava no meu rodízio ali, na minha rotação, eles eram muito simpáticos, eles me ensinaram a andar no hospital, eles me ensinaram a me localizar. Quando eu cheguei também estava tendo uma época de praxe, que é o trote deles, então estava tendo várias atividades, é uma tradição enorme deles, quem foi pra Coimbra vai ver. Eles usam uma roupinha que até a J.K. Rowling se inspirou para escrever Harry Potter, que é muito legal e dá uma sensação assim muito, muito divertida assim. Tinha várias festas por causa do trote, da praxe que eles falam, várias etapas e eu não participava porque eu era veterano, mas toda a movimentação dos calouros animava a universidade em geral. É uma universidade muito tradicional, com vários anos. Também o fato de eu ter ficado em alojamento ajudou muito a criar vínculos, porque as pessoas do alojamento elas acabam se entrosando mais. Tem muito brasileiro, em Portugal inteiro tem muito brasileiro, então não se sinta sozinho. A época que eu fui era época de carnaval, teve carnaval brasileiro lá, sempre tem lugares para comer brasileiros e tem muita gente que tá lá trabalhando, tentando a vida, muita gente estudando. E também tem os portugueses que não são simpáticos. Os portugueses, em geral, eles são mais diretos, então vários amigos meus tiveram experiências muito negativas com portugueses. Eu tive uma experiência terrível uma vez, que eu fui comprar uma pizza e o cara foi muito arrogante comigo, assim, uma coisa que eu nunca tinha vivido na vida. Todo mundo sai de lá com uma experiência assim muito negativa, uma experiência negativa, mas são várias positivas. E aí vem a pergunta 5, que eu acho que é talvez a mais difícil. Vale a pena? Vale a pena investir tempo e dinheiro nessa etapa de formação? Essa é uma pergunta muito difícil, porque depende muito da experiência individual de cada um. Mas eu queria atenuar 3 pontos que eu acho que é importante, que eu vi que todos os meus amigos que já estavam fazendo estágio em medicina, era um ponto em comum. 1. O estágio, ele é muito observacional. 2. A carga horária, ela é tranquila para todos esses estágios. 3. É um acesso a serviço muito especializado. Então eu vou falar a minha experiência sobre esses 3 pontos e daí vocês entendam que cada pessoa tem sua experiência. Sobre o primeiro ponto do estágio observacional, isso é uma coisa que me frustrou um pouco, porque eu vinha de um hospital universitário, numa universidade federal, que a gente tinha muita participação na rotina do sistema de saúde. Então, lá na minha universidade, a gente se sente parte integrante do processo. Quando a gente falta, faz falta. Quando a gente não vai, algumas coisas ficam mais difíceis. Então, você sente um peso de estar ali. Além do que, quando você se sente mais participativo, você tem mais vontade de aprender. Eu sentia isso, por exemplo. E lá é um estágio mais observacional. Na pediatria, por exemplo, a gente não atendia, a gente só olhava os médicos atenderem e isso era um pouco frustrante. Na UTI também, a minha amiga disse que não teve experiências positivas no sentido de mão de obra, de colocar a mão na massa. Por outro lado, ser observacional, você fica muito à mercê de quem está te tutorando, preceptorando naquele dia. Tinha dias que eu passava com preceptores maravilhosos, que tudo que fazia me explicava, que tudo ia me direcionando, ia fazendo raciocínio clínico, ensinando, era muito massa. Só que tinha dia que você só ficava olhando, e daí você ficava assim sentindo um cone na sala, sem fazer nada. Então isso era frustrante. Segundo ponto era sobre a carga horária tranquila. Isso eu vi que todos os estágios, até pro pessoal da medicina de lá, do estágio, eles têm uma carga horária tranquila porque eles precisam estudar para a prova de residência deles, não é bem uma prova de residência. É diferente, assim, não quero me estender explicando como é que funciona o sistema de saúde deles, mas eles basicamente fazem 7 anos vezes 6. O 7º ano deles, eles já são médicos, mas é obrigatório continuar sendo tutorado, e eles já recebem um dinheiro. E eles fazem essa prova de especialização como a gente, só que é uma prova mais geral, assim. Não é tipo, vou fazer a ginecologia e vou prestar ginecologia só, e se não passar, continuo trabalhando, estudando de novo. É uma coisa diferente, um sistema diferente, assim. Mas eles têm uma carga horária muito tranquila, porque eles estão escrevendo o mestrado. É um sistema integrado, então eles fazem mestrado junto, eles estão escrevendo a tese deles. É mais difícil, e você, querendo ou não, segue o ritmo deles. Então eu tinha as tardes, todas as minhas tardes eram livres, todos os finais de semana eram livres. Isso foi muito bom para conseguir viajar na Europa. Isso foi muito bom para poder
me organizar. Eu também estou estudando para a prova de residência, então consegui manter minha rotina de estudo. E o terceiro é que você tem acesso a um serviço muito especializado. Isso para mim foi a maior vantagem de todas, porque como o serviço é muito especializado, você consegue ver coisas que você não vê aqui no Brasil. Isso é muito legal. Você vê como o sistema de saúde funciona, os exames que eles têm são diferentes, as especialidades. No hospital pediátrico eles tinham especialidades que eu jamais pensei em entrar em contato. Reumatopediatria, eles tinham traumatopediatria, neurocirurgia pediátrica. Então é um serviço extremamente especializado, que é muito interessante. E ao mesmo tempo, você vê que existe essa medicina padrão ouro, que eu fui um pouco querendo ver. Já, por outro lado, quem quer investir o estágio profissional numa área mais básica, num pronto-socorro, de onde vai trabalhar, talvez não seja a ideia ir pra Coimbra. Então, eu acho que na minha experiência valeu super a pena. Foi um investimento de vida, uma experiência de diversão. Foi muito divertido, me diverti muito, fiz muitos amigos. Foi uma realidade diferente, eu tive a oportunidade de conhecer um sistema de saúde diferente. Eles têm um sistema público também, mas com participação, com algumas taxinhas que eu vi, eu entendi. Consegui também admirar também coisas que nossa formação tem, que fazem falta a eles. Essa parte mais participativa, de procedimento, de fazer as coisas que eles não têm tanto contato. E eu acho que isso tudo fez com que fosse uma experiência muito enriquecedora. Eu espero que vocês aproveitem, se joguem nessa experiência. Se não for para ser Portugal, que seja outro país. Se tiver oportunidade, faça. E aproveite o estágio optativo pensando que pode ser uma experiência profissional muito enriquecedora, mas também uma experiência de vida muito enriquecedora. E é um período que a gente pode fazer isso e eu acho que é muito legal. Então, espero que vocês se divirtam, que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super abraço a todos. Tchau!